E aí, pessoal, tudo bem? É o seguinte, hoje eu tô comemorando uma data muito especial, né, que eu espero que seja especial para vocês também, que é o aniversário de 3 anos do canal. Fazem 3 anos que eu lancei o primeiro vídeo, não procurem qual que é esse vídeo, porque ele tá sofrível, mas enfim, evoluindo sempre, né, aqui. Mas lá no Instagram eu pedi para vocês mandarem várias perguntas pra gente ter uma conversa aqui, e inclusive abordar alguns assuntos que eu não costumo trazer tanto nos vídeos, né, e é isso que a gente vai fazer agora, de um jeito bem solto, bem natural, inclusive natural na edição também, e esse vídeo vai ser tranquilaço. Então, vamos lá. Bom, a Michelle tá aqui falando, né? Parabéns, sou fã do canal, você teve vontade de escrever um roteiro ou dirigir um filme? Eu achava que eu tinha. eu sou editor de vídeo, né? E eu já dirigi alguns projetos na área de publicidade ou de criação de conteúdo, mas eu sempre tive esse grande sonho, assim, algum dia eu vou lá e vou fazer um filme, e até já brinquei disso, já fiz curtas-metragens, tanto em animação, que é a minha formação principal depois de publicidade, e também curta-metragem live action, né? Um documentário curta-metragem, que eu vou colocar algumas imagens aqui só para vocês verem. Mas recentemente eu tenho tido uma realização de que talvez não seja para mim, assim, pelo menos por enquanto, né? Dirigir era uma coisa que me dava muita ansiedade, me deixava ali meio preocupado, sem dormir, né? Como deve dar para praticamente todos os diretores que dirigem, mas no meu caso eu acho que eu escolhi uma rotina de trabalho que fosse um pouco mais tranquila, um pouco mais mentalmente saudável, nesse caso para mim, e eu acho que está funcionando muito bem. Ó, o João tá falando, como resume numa palavra esses 3 anos do teu canal? E parabéns. Muito obrigado, João. Esforço. Dor na lombar, tudo bem. A palavra séria mesmo a trazer aqui é autoexpressão, sabe? Poder colocar para fora quem eu sou, o que eu penso, sabe? As coisas que eu gosto, meus afetos cinematográficos, desse jeito que muitos de vocês estão se conectando também, então isso é muito gratificante. O Felipe Savieto tá falando, do processo, desde pensar o conteúdo até o resultado, o que você mais gosta e o que é mais difícil? Acho que depende do dia. Eu tô numa vibe atualmente de gostar dos dias em que eu já fiz toda a parte de trabalho pesado, de escrever o roteiro, né? Já gravei tudo e aí eu posso só sentar e editar, que é o que eu fazia antes, inclusive, né? Então, esses dias são dias que são muito tranquilos para mim, em termos de rotina, e são dias nos quais eu consigo cronometrar exatamente quanto tempo vai ser a minha produção, né? A parte de escrever roteiro tem sido mais imprevisível agora, porque eu tenho gastado mais tempo pesquisando, refletindo sobre o que eu quero falar, né? E tentando aprimorar meu texto. Agora, o que tem sido mais difícil, honestamente, cara, é talvez saber sobre o que eu vou falar, né? Escolher o filme que eu vou fazer o vídeo, porque é sempre aquela equação, assim, eu falo sobre esse conteúdo que tá bombando e talvez tenha mais visualizações, eu falo sobre essa outra coisa que eu tô com muita vontade de falar, e nem sempre as duas coisas dão certo previsivelmente, assim, às vezes eu tento ir no conteúdo mais certo e ele não é tão engajado quanto eu achava que fosse ser, né, ou o contrário, às vezes eu faço um negócio totalmente fora de trending topics ou qualquer outra coisa assim, e o vídeo fica legal, vocês curtem, as visualizações aumentam, então, sei lá, essa indecisão de saber como que eu vou gastar esse tempo de produção, que é muito caro para mim, é muito, assim, extenso, né, eu tenho um tempo de produção extenso, porque eu tô sozinho aqui, não tem mais ninguém. Então essa tem sido a parte mais difícil, né? Escolher a pauta do vídeo, basicamente. O Felipe continua aqui, né? Quando sai a área de membros? Eu não sei, porque atualmente eu não tenho condição de produzir mais do que eu já produzo, né? Mas, sei lá, gostaria de fazer eventualmente. E, finalmente, o que você aprendeu pra vida através do cinema que gostaria que todo mundo soubesse? Cara, empatia, sabe? O cinema é uma ferramenta muito forte de te colocar no lugar de outras pessoas, de vivenciar situações que você jamais viveria e de entender, sei lá, ter outras visões de mundo, ter contato com outras culturas, com outras formas de pensar. E eu acho que quando o cinema é utilizado dessa forma, que não precisa nem ser uma forma diretamente, sei lá, aquela coisa da mensagem, né, que o filme está tentando transmitir, não precisa ser isso, sabe? Pode ser simplesmente você convivendo com esses mundos diferentes, com esses universos diferentes, que podem ser universos da ficção, trabalhando através de metáforas, talvez, né? Mas podem muito bem ser simplesmente outros países, outras cidades. Eu acho que é sempre um exercício de empatia, um exercício de te colocar no lugar de outras pessoas, para que você traga um pouco daquilo para sua vida também, sem precisar anular quem você já é, né? Não é esse o intuito, mas enfim, o cinema tem me ensinado a enxergar as coisas de um jeito mais multifacetado.
Gustavo Rezende, qual é o filme da sua vida? Qual é o primeiro filme que você assistiu? O filme da minha vida, eu acho que até hoje é o primeiro Indiana Jones, que foi o filme que minha mãe me apresentou quando eu era criança e que me fez me apaixonar pelo cinema por conta do Spielberg, né? Eu acho que o Spielberg tem esse dom de criar experiências cinematográficas envolventes e estimular a imaginação, principalmente quando você é criança. Mas o primeiro filme que eu vi no cinema foi o Rei Leão, o desenho, né? Em 1995, e eu lembro de ficar super impactado com aquela abertura, toda aquela música ali do ciclo sem fim e que termina com aquele corte seco pro título do Rei Leão, né? Aquela batida super forte, enfim, me marcou pra vida. R. Medeiros, parabéns, o canal é jovem, mas já é o melhor canal de críticas de cinema do YouTube. Olha só, cara. Olha, muito obrigado, cara. Com humildade eu aceito o elogio, mas me permita discordar totalmente. E continuando aqui, como você vê o crescimento do canal? Está de acordo com as suas expectativas? Sim e não. Na verdade, assim, a cada ano que passa, eu tenho conseguido chegar numa curva de crescimento cada vez mais íngreme, que parece estar subindo mais rápido, né? Mas quando eu faço a projeção, assim, ainda demoraria muito para eu chegar num nível, assim, de conseguir me sustentar com isso. Eu entendo que esse processo, ele poderia ser acelerado, talvez, se eu tivesse algumas técnicas mais agressivas, eu não sei, mas eu tô satisfeito em lidar com isso meio que no tempo certo, assim, porque eu acho que é um tempo que eu vou tomando para, inclusive, ir melhorando meu conteúdo e melhorando a minha percepção com relação ao cinema, né? Mas sinta-se livre para ignorar o que eu tô falando, curtir o vídeo e se inscrever no canal. Tirando isso, a única coisa que me incomoda, mas que eu, assim, não tenho muito o que fazer, mas eu escolhi fazer um canal que não é tão nichado, né? Apesar de falar de cinema, cinema é uma área muito grande e às vezes é um pouco mais simples para o algoritmo entender para quem que ele tem que jogar seu conteúdo se você nicha um pouquinho mais. Eu vou falar só sobre Star Wars, vou falar só sobre Marvel, apesar de tudo isso já estar um pouco saturado, né? Mas no meu caso eu gosto de falar sobre várias coisas diferentes, né? Então eu meio que tenho que aceitar, né? Se eu começo a falar muito de filme independente, quando eu tento falar de filme mais pop, o YouTube vai ter um pouco de dificuldade, né? De saber entregar esse conteúdo. Aí eu vou lá e coloco um filme de terror no meio de tudo isso e aí ele fica ainda mais maluco, né? Então eu acho que ao longo desse tempo todo o YouTube meio que tá sambando ali para tentar descobrir para quem que ele tem que jogar meu conteúdo, mas ele tem encontrado vocês e eu fico feliz por isso. Então, cara, se vocês quiserem continuar me ajudando, assistam qualquer vídeo, mesmo que vocês não tenham tanto interesse assim, mas ajuda o algoritmo a entender que você gosta do conteúdo do canal e não só do conteúdo da pauta, né, do assunto que eu tô comentando. O Fábio tá falando aqui, fala mais sobre séries, hahaha. Assim, eu me identifico como um canal de cinema e séries também, e eu costumo trazer eventualmente séries de TV, mas eu sei que eu tenho sido um pouco negligente, na verdade, mas é que séries demandam muito tempo, cara, assistir a temporada inteira ou mesmo acompanhar semanalmente, e eu já acompanhei muitas séries semanalmente, mas é uma dedicação de tempo que nem sempre eu tenho esse mesmo retorno, e por isso eu tenho escolhido focar um pouco mais no cinema, mas trazendo eventualmente alguma série que esteja sendo muito comentada e que seja interessante, que eu tenho algo a dizer, né? Como foi o caso de Bebê Rena. Não quer dizer que eu vou parar de falar de séries, mas eu vou continuar lidando desse jeito, assim, né? Se tiver algo realmente muito interessante, aí eu trago pra cá. Inclusive séries de Star Wars, né? Desde que eu comecei o canal, eu já acompanhei praticamente todas as séries que saíram, né? Live action, pelo menos. Mas atualmente eu não tô engajado o suficiente, sabe? Eu não tô mais tão interessado, assim, eu não sinto que eu tenho algo a mais a acrescentar que eu já não tenha dito antes. Então, estamos no aguardo aqui. O Diego tá falando, já te sigo há um ano e aprendi muito com o seu ponto de vista, diz que eu sou o fã número 1. Realmente o Diego, quando ele conheceu o canal, ele foi assistindo todos os vídeos do canal e comentando em todos os vídeos. Isso, assim, é uma ajuda tremenda pro algoritmo, né? Dá um puta engajamento. E tirando isso, além de ser um cara super legal, ele também me ajuda bastante na edição, sendo um fornecedor de materiais de difícil acesso na internet, digamos assim. O Leonardo tá falando, Gus, já viu algum filme do Laos? Não. Cara, eu tenho uma sofrida lista da vergonha, assim, de vários filmes que eu nunca assisti, né? Alguns cineastas que eu preciso, inclusive, tirar aí dessa lista, mas eu não costumo divulgar ela muito não, por motivos de vergonha mesmo e por falta de tempo também. Mas enfim, estamos nessa eterna procura por aumentar a listinha e completar o álbum de figurinhas, enfim. Eu sei que é uma tarefa que nunca vai acabar, né? Você nunca vai assistir
todos os filmes, cara. É impossível e isso até me dá um certo consolo, mas a gente não deixa de sofrer por essas lacunas cinéfilas. Alexandre, já mandei no direct e você nunca nem olhou, dedão pra baixo aqui, inclusive. Alexandre, desculpa, cara, o Instagram às vezes joga minhas mensagens, meus directs, né, numa pasta diferente ali, que precisa da minha aprovação para ir pra principal, enfim, e eu simplesmente esqueço de olhar, cara, assim, eu deixo passar mesmo, às vezes eu vou lá e vejo todo mundo que comentou e mandou mensagem, e eu respondo, tipo, 2, 3 meses depois, mas algumas pessoas acabam ficando pelo caminho e se foi o seu caso, eu peço desculpas. Mas se quiser deixar um comentário aqui nesse vídeo, daí a gente troca uma ideia. Qual time você torce? Eu era São Paulino, mas eu descobri que futebol não faz a menor diferença na minha vida, a não ser em época de Copa do Mundo, que daí por algum motivo eu entro no espírito até o Brasil perder nas quartas de final e aí simplesmente eu volto pro estado anterior, né? O Robinho tá falando, nas suas críticas não tem notas, o que é algo comum no cinema. Qual é a sua posição? Será que é tão comum no cinema ou foi algo, sei lá, criado por essa lógica de redes sociais, ou mesmo quando a crítica começou a ser utilizada talvez como guia de consumo, até antigamente ali com a duplinha Roger Ebert, né, e Siskel. Enfim, eu acho que a nota é uma ferramenta interessante, né? Eu gosto de ver a nota que os outros dão para filmes, né? Inclusive eu dou notas no meu Letterboxd. Eu posso não falar as notas nas minhas críticas no YouTube, mas no Letterboxd eu dou porque é um jeito interessante ali até de eu me lembrar o que eu achei do filme. Mas a grande questão é que nota é uma brincadeira, cara. É uma coisa que você dá ali no momento e que, pelo menos para mim, flutua bastante. Muitas vezes, quando eu penso no filme de novo, eu fico ajustando ali, meia estrela para cima, meia estrela para baixo. Enfim, não é uma coisa que eu levo muito a sério, mas eu gosto de me divertir com elas também, assim como qualquer um. Eu acho que o que me incomoda, na verdade, é que quando um crítico dá uma nota, muitas vezes o público vai direto na nota e não para pensar no que o crítico está realmente falando. Então, no YouTube, pelo menos, é uma escolha muito consciente de não dar nota para que vocês, de fato, reflitam sobre aquilo que eu comentei no vídeo. Vamos lá. Como você consome cinema no seu dia a dia, onde você procura, o que você escuta, lê, né? Tenho vários livros aqui, todos eles inacabados, assim, porque eu tenho uma dificuldade absurda de começar e terminar um livro de uma vez. Eu sempre começo, paro, começo outro, aí vou voltando, vou terminando, enfim, é uma confusão tremenda, assim. Mas enfim, eu escuto muitos podcasts de cinema desde antes de ter o canal, adoro, eu escuto, sei lá, durante a academia, escuto durante o almoço, durante várias coisas, quando eu vou no supermercado tô ouvindo, e até tem sido um exercício atual de me desconectar um pouco também, assim, pra, sei lá, existir em silêncio com o meu próprio cérebro, assim, que é uma coisa que nem sempre acontece com frequência, né? E acesso, obviamente, eu tento ir no cinema o máximo que eu puder, né? Inclusive vai fazer um ano agora que eu tô tendo acesso às cabines de imprensa e tô muito feliz por isso, mas a grande maioria eu vejo aqui em casa mesmo, né? Não tem jeito, a comodidade, o preço, inclusive, favorece bastante isso, mas tô sempre assistindo, cara, eu não consigo ficar sem ver filme, assim. E, finalmente, Laustopia vai dizer o que você costuma avaliar nos filmes que você assiste. Quais são os seus critérios para um filme ser bom? Eles são subjetivos, são intercambiáveis, são eternamente em transformação. Na verdade, assim, atualmente, eu não acredito mais tanto num único tipo de cinema bom, sabe? Num padrão definitivo. Talvez eu já tenha acreditado um pouco nisso antigamente, eu já tenha talvez vinculado um pouco essa coisa de o filme ser bom ao entretenimento que eu conseguia tirar dele, e atualmente eu não penso mais tanto assim. Mas eu tenho uma origem cinéfila que vem de filmes mais populares, de filmes mais acessíveis, mais facilmente digeríveis, né? Então, por muito tempo, isso me impedia, às vezes, de curtir um filme que não tivesse tão focado nisso, porque eu ficava pensando, cara, mas eu tô achando isso chato, eu tô achando isso entediante, sabe? Eu não tô, enfim, minha atenção não tá presa ali no que tá acontecendo, né? E eu acho que é sobre uma atitude de, sei lá, se despir um pouco das suas referências, se despir um pouco de tudo aquilo que te formou enquanto cinéfilo para poder experimentar algo diferente. Agora, tem uma coisa. Nesse processo, eu acho que o ideal é só que você desabilite um pouco essas influências culturais para poder aproveitar esses filmes, mas lembre-se que elas existem. E elas vão voltar, só que elas vão voltar, talvez, muito mais controladas por você, né? Então, você vai conseguir continuar aproveitando os filmes que você sempre gostou, talvez até de um jeito mais profundo, porque você vai entender, inclusive, quais são suas qualidades, quais são os seus problemas, mas vai poder amá-los do jeito como eles são, sabe? Assim
Assim como a gente ama pessoas que têm suas virtudes, têm seus problemas também, mas a gente continua amando. E eu acho que com filmes é parecido. Só que você vai ganhar também a capacidade de se envolver e de aproveitar muito mais outros tipos de filmes que você talvez não tivesse tão acostumado antes a consumir, né? E isso não é uma coisa fácil de se alcançar, eu acho que exige um esforço muito consciente da sua parte, né? Mas é aquela coisa, não é para você se forçar a gostar de um filme que você não tá gostando, mas se force a ter esse hábito de consumir esses filmes que você não costumaria consumir. E essa frase não é minha, vem do Márcio do Cinema com Crítica, que eu recomendo muito que vocês sigam também. Dito isso, um dos meus maiores critérios é entender qual é a proposta do filme, né, e se ele é eficiente em executar essa proposta, e aí eu costumo analisar isso junto com aqueles outros critérios subjetivos que eu já comentei, né. O meu gosto já construído, a minha disposição de sair ou não da zona de conforto, né, de experimentar novas formas de narrativa e tudo mais. A real é que não tem muito essa coisa de receita de bolo, né, não tem um jeito único, um jeito certo ou errado de dizer se um filme é bom ou não. Mas é isso, essas foram as perguntas que vocês mandaram, né? Muito obrigado a todo mundo que participou, mandando perguntas no Instagram e também aqui assistindo esse vídeo, engajando com esse conteúdo que não é um conteúdo que eu costumo fazer, mas enfim, eu acho que é bacana, né? Trazer esses papos mais soltos, mais livres de vez em quando e nesse momento, assim, que é um momento de muita felicidade, de muita gratidão, de muita celebração e eu acho que o que eu tiro de tudo isso é o seguinte, o canal continua firme e forte, né? Eu continuo super empolgado, até peço um pouco de paciência para vocês, porque eu sei que os vídeos estão demorando um pouquinho mais para sair, mas é porque eu estou realmente tentando aprimorar assim, tudo que eu faço aqui, tentando aprimorar o meu texto, a minha parte da edição, né? Até para entregar vídeos um pouquinho mais longos, um pouquinho mais profundos, um pouquinho mais interessantes. Eu acho que é sempre esse o objetivo de evoluir sempre, né? E eu acho isso muito legal e fico feliz que vocês estejam curtindo também. Eu vou até começar a trazer uns conteúdos menos conectados ao assunto do momento, né? Menos engajados diretamente, assim, como eu tenho feito com a série do Alien, que são filmes muito antigos, mas que vocês estão curtindo ver, e eu quero fazer isso com outras séries cinematográficas, outros tipos de filmes também. Eu acho que vai ser bem legal. Então, continuamos aqui super empolgados para o futuro e obrigado demais, né, a todo mundo que ficou aqui até o final do vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar um like e se inscrever no canal e a gente se vê no próximo vídeo.